Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre o santuário. Crê-se que o santuário é o lugar onde se centralizam todas as grandes colunas da verdade presente. Por isso, várias doutrinas da Bíblia estão intimamente conectadas com ele. Algumas vezes ligadas aos móveis do santuário, outras vezes ao ofício desempenhado por Cristo. Hoje iremos aprender mais sobre as verdades do santuário. O santuário é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ele diz respeito a cada um que vive na terra. Abre ante nossos olhos o plano da salvação, conduzindo-nos através do tempo ao próprio fim, revelando o triunfante resultado da controvérsia entre a justiça e o pecado. Por isso, é da máxima importância que todos nós investiguemos os assuntos relacionados ao santuário e sejamos capazes de dar a cada um que nos peça a razão da esperança que há em nós. Ainda mais, o santuário é uma chave que revela um sistema completo de verdades, unidas e harmônicas da Palavra de Deus. Hoje estudaremos 5 delas. Várias doutrinas da Bíblia estão intimamente relacionadas ou conectadas com o santuário. E a primeira delas que vamos estudar trata-se da perpetuidade da lei de Deus e do sábado. João escreveu em Apocalipse capítulo 11, verso 19: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. Os 10 mandamentos se encontram na Arca do Concerto, no santuário celestial. Uma vez que o santuário terrestre era uma cópia do celestial, as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos foram entregues a Moisés e Deus ordenou que elas fossem colocadas dentro da arca. Moisés mesmo disse em Deuteronômio 10, 1 e 2: Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. As 2 tábuas de pedra eram também chamadas de tábuas do testemunho. Em Êxodo 31:18, nós lemos: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso nos ensina que a lei de Deus é eterna e está hoje em vigência como sempre esteve. O homem pode afirmar que a lei de Deus foi abolida, mas quão distante está isso da verdade, quando vemos que ela ocupa no lugar de maior destaque no céu? Isso nos leva à conclusão de que nenhum mandamento da lei foi alterado, ainda que os homens tentassem mudar essa lei. Logo, o sábado, o 4º mandamento da lei, deve ser hoje observado pelo homem, assim como qualquer outro dos 9 mandamentos. Urias Smith assim escreveu: O santuário contém a arca contém a lei, e a lei contém o 4º mandamento, o sábado, irrevogável, imutável. Para mudar a lei de Deus, o homem deveria ascender ao céu, destronar Jeová, passar pela guarda dos anjos em direção ao templo sagrado, arrancar o propiciatório da arca e com seu pretenso dedo onipotente
mudar a escritura das tábuas indestrutíveis. Por isso, a lei de Deus está em vigência e dentro da lei, o sábado. Uma segunda doutrina da Bíblia conectada com o santuário é o ministério celestial de Cristo. No cerimonial do santuário terrestre, atuavam o sacerdote diariamente e o sumo sacerdote uma vez ao ano. Eles prefiguravam o ministério que Jesus deveria desenvolver no santuário celestial, também como sacerdote e sumo sacerdote. Na primeira visão de João, no livro de Apocalipse, ele vê Cristo andando entre os 7 castiçais de ouro. Hebreus 9:2 menciona que os castiçais de ouro estavam no lugar santo do santuário celestial. Ou seja, Jesus está sendo visto por João no início do seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Isso aconteceu no ano 31 da nossa história, após a ascensão de Cristo e sua entronização como sacerdote no santuário celestial. Depois de oficiar como sacerdote, chegaria o momento em que Jesus oficiaria como sumo sacerdote. Essa mudança de ofício se deu no dia 22 de outubro de 1844. Chegou-se a essa conclusão associando-se à tipologia do ministério anual do dia da expiação no santuário terrestre com a purificação do santuário celestial, no fim dos 2.300 anos de Daniel 8,14. A terceira doutrina bíblica conectada ao santuário é a crença na segunda vinda de Jesus. No cerimonial típico, quando o sumo sacerdote em Israel concluía o ritual do dia da expiação, ele saía do santuário e abençoava o povo, declarando que todos os pecados cometidos naquele ano estavam então perdoados. De igual forma, quando Jesus concluir seu ministério sacerdotal no santuário celestial, ele irá depor suas vestes sumos sacerdotais e vestir as vestes de vingança, de acordo com Isaías 59:17. Ele vai descer do céu numa grande nuvem branca para buscar os salvos. Uma obra de juízo deve preceder a sua volta para saber quem será salvo e quem será condenado. Essa obra, de acordo com as profecias de Daniel, teve início no dia 22 de outubro de 1844 e terminará pouco antes de Jesus deixar o santuário celestial, no fechamento da Porta da Graça. Veremos isso um pouco mais à frente. Falando da maravilhosa promessa da volta de Jesus, o livro de Hebreus nos admoesta: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. A quarta crença bíblica conectada ao santuário é a crença na imortalidade condicional da alma. Essa doutrina está indiretamente relacionada ao santuário por meio de duas ideias básicas. Primeiro, é a convicção de que o estado inconsciente dos mortos é essencial para o juízo investigativo dos santos, que ocorre no santuário celestial antes do advento de Cristo. E segundo, é a ideia que associa indiretamente a imortalidade da alma ao santuário, é a compreensão de que o dom da imortalidade só será concedido aos santos por ocasião da segunda vinda de Cristo, o que ocorrerá pouco depois da conclusão de seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Uma quinta doutrina conectada ao santuário é o dom profético. A Bíblia é clara em afirmar que a natureza permanente dos dons do Espírito
e com referência específica ao dom profético. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, nós lemos: quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A glorificação de Cristo no santuário celestial ocorre justamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado aos discípulos. Os eventos do Pentecostes foram um cumprimento parcial da promessa de Joel 2. Visto que ela se aplica aos últimos dias, deveria se esperar uma outra manifestação do dom profético antes do regresso do Senhor. Uma associação indireta também pode ser feita, visto que Jesus, nosso grande sumo sacerdote, está no lugar santíssimo, apagando os erros do povo, e os dons são colocados na igreja com o propósito de trazer à luz e expor os erros que haviam sido cometidos pelo povo de Deus. Dessa forma, ele não foi interrompido, porque o dom é intencional. Para os adventistas do sétimo dia, esse dom profético foi manifestado na vida e no ministério de Ellen G. White. Ellen Golden Armour nasceu em 1827 na cidade de Gorham, Maine, nos Estados Unidos. Em sua adolescência, participou do movimento milerita e sofreu com um grande desapontamento vivido no dia 22 de outubro de 1844. No mês de dezembro daquele mesmo ano, ela foi chamada por Deus ao ministério profético. Ministério esse que abraçou de todo o coração até a sua morte, em julho de 1915. No ano de 1846, Ellen casou-se com o pastor Tiago White, assumindo então o nome Ellen Gold White. O casal teve 4 filhos, dos quais um morreu ainda bebê e outro na adolescência, ficando apenas os filhos Tiago Edson e Willie White. Ellen G. White foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais e, mesmo após sua morte, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos através de seus escritos. Ao longo de sua vida, ela escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas, publicadas em mais de 5.000 artigos e dezenas de livros e revistas. Ellen G. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen G. White foi muito mais do que apenas uma escritora talentosa. Creem que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Sagradas Escrituras e ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Como vimos hoje, essas 5 verdades estão totalmente conectadas com o santuário. Por isso, nós devemos crer e praticar cada uma delas. O apelo que eu faço para você hoje é: está você disposto a colocar a sua vida em harmonia com essas 5 verdades que nós aprendemos hoje, estarem conectadas com o santuário? Deseja você que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Se você disser que sim, eu quero orar por você agora, para que nós possamos, pela graça de Cristo, viver o que estamos aprendendo. Pai Celeste, muito obrigado pela Tua Palavra e pelas verdades que temos aprendido até aqui, que estão intimamente conectadas com o santuário. Entendemos que o Senhor deseja que nós vivamos cada uma dessas verdades. Por isso, nos conceda o Teu Espírito para que Ele nos capacite a obedecê-las. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Hoje aprendemos a respeito das verdades relativas ao santuário, ou com ele conectadas. Em nosso próximo encontro, você descobrirá que um poder atacou o santuário. Veremos o ataque ao santuário. Que Deus o abençoe e até lá.